aí, educador financeiro, tudo bem? Espero que sim, hein? Eu sou o Thiago Martelo, prazer em falar com você e agora você vai obter um conhecimento maravilhoso que vai te ajudar aí muito aí na ponta a atender o seu cliente. Roda a vinheta! Bem-vindo ao grupo de network da Martelo com foco em empreendedorismo na área de educação financeira. Esse é o intuito, é isso aí, a gente aprender juntos. A gente sempre traz um tema que vai te ajudar aí na ponta a performar melhor, a se aprimorar, levar mais conhecimento, atualidades para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu mentorado, tá certo? Esse é o intuito aqui desse grupo. Espero que você curta, se aconchega aí na cadeira para o nosso bate-papo de hoje, fechado? Juntos podemos formar a elite dos educadores financeiros do Brasil, beleza? Vamos pro bate-papo de hoje! Seguindo então com a nossa apresentação, e agora é o ponto auge do nosso encontro com o Marco Carvalho, CEO da Matsa, mentor profissional, trazendo o tema como deixar o seu legado profissional. Obrigado, Danilo, pela abertura aí, pelas palavras lisonjeiras e de muito respeito. Você conhece bastante bem o apreço e a satisfação que eu tenho por estar nesse ambiente da Martelo. E o que eu venho falar hoje aqui é um pouco da história, da minha trajetória até aqui, que eu espero que inspire, não pelo conteúdo da trajetória em si, mas pelo exemplo dos passos que eu dei caindo pela vida. E é assim que a gente aprende. Quando o Thiago me convidou, e esse convite não é novo, né? Bastante antigo, né, Danilo? A gente veio, não, vamos falar para os licenciados, não, agora vamos falar para os mentoriados. E que bom que a gente tem um time maior aqui hoje ainda, de pessoas interessadas. Eu vejo que tem pessoas recém-chegadas no grupo aí. E é muito bom ver que a Martelo continua inspirando as pessoas e cativando com seu propósito. Muito bem. Bom, o título dessa palestra começa com o fim, né? Como deixar o seu legado. No final das contas, quando é que a gente se preocupa em deixar um legado? Quando a gente já se foi. E você já parou para pensar que a gente vive a vida sem pensar na morte? Todo mundo sabe lá no fundo da alma, que vai morrer um dia, né? Mas a gente vive a vida como se não houvesse amanhã, né? Como se a morte não fosse chegar. E viver a vida para deixar um legado significa você chegar num ponto da vida, olhar para trás e falar, eu fiz alguma coisa, alguma diferença nesse mundo eu causei. E essa diferença não vai com você. Então eu tenho uma notícia para te dar. O legado você vai deixar, você não vai levar. E tudo que você construir vai ficar. E viver assim, viver olhando dessa forma para a vida, viver o hoje, pensando num amanhã como esse, faz com que a gente comece a pensar nas decisões que a gente tem que tomar no agora. Assim, ir lá para o futuro e olhar para o passado e pensar quais foram as sequências de presentes que eu tive que ter para conseguir chegar num ponto da vida onde eu olho para trás e falo, fiz alguma diferença em mim, no que eu construí para mim, do que eu aprendi, do que eu mudei da minha pessoa, dos erros que eu reconheci e alterei na minha personalidade, na minha família, que é a minha mini comunidade mais próxima, que primeiro a gente nasce numa sem pedir, né? Teoricamente, aí as crenças religiosas, espirituais de cada um respeitadas, mas a gente aparece numa família aí. E aí você tem a sua primeira comunidade que te projeta no mercado, e aí você de repente vai construir a sua própria, que é a sua família. Você vai criando, imprimindo na alma e na vida dessas pessoas à medida que você convive com elas, que você decide com elas, né? E a vida tem 3 grandes fases assim, de convivência, né? A fase onde você, depois que você deixou de estar sozinho ou solteiro e que você formou a sua família, é você conduzindo teus filhos até um ponto na vida onde eles começam a ficar do teu lado, eles viram teus pares, né? E aí você aprende a caminhar do lado, ora interferindo, ora sendo interferido, e é um desafio enorme essa fase, essa primeira transição de saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, como que eu deixo eles voarem com as próprias asas e como que eu não saio de perto para dar esse amparo, até que vai chegar um ponto mais lá na frente onde você começa a ser cuidado por eles. São 3 grandes fases na vida de família, né? A gente cuida dos filhos, a gente caminha com eles e a gente é cuidado por eles depois. Toda essa história tem experiências e tem vivências que cada um de nós traz, cada um de nós constrói e que vai deixando no mundo a nossa marca. E quando a gente olha lá do alto do fim da vida, né?
ou do ponto final da vida, e olha para trás para enxergar o legado, queria que vocês imaginassem o seguinte: fechem os olhos e se imaginem nesse ponto da vida. E você olha para trás e vê uma estrada. Você olha para essa estrada e vê um caminho assim, né? E nesse caminho, imagina que seja um caminho de pedras. E tem pedras ali, umas pedras mais claras, umas pedras mais escuras, umas mais iguais, outras diferentes, tal. Você olhando para aquele caminho de pedras, você vai ver um padrão naquele caminho. Você vai ver que tem, e se cada pedra daquela representa um fato na sua vida, um fato relevante que te deixou uma marca, que você fez algo, fizeram algo contigo e você se lembra disso, cada marco desse é um ponto da tua história. Se você for fazendo uma linha entre esses pontos, né, essa linha, essa jornada que você fez, que você consegue se lembrar dela, é o que eu chamo de propósito. Propósito não é para mim, não é um destino, não é um objetivo, não é um fim. Propósito é uma história, é uma jornada, é uma linha de tempo que a gente vai construindo à medida em que a gente caminha nela. E esse ponto de olhar para trás, ele vale em qualquer momento da vida. Você não precisa esperar chegar no fim para olhar para isso. Em cada ponto da sua jornada, se você olhar para trás, você vai ver pontos de erros e acertos que você teve, e os dois são úteis para que você construa a decisão do hoje. Então, viver por propósito, viver orientado para o propósito, viver com essa consciência de que cada passo que eu dou no dia de hoje, na decisão do agora, eu estou me alinhando com uma história que eu estou construindo na minha vida. Bom, se você fez boas decisões, fez bons impactos nas pessoas, no seu entorno, na sua mini comunidade, família primeiro, no seu bairro, na sua igreja, na sua empresa, em todos os conjuntos que a gente participa, se você causa bons impactos e gera bons resultados com a sua presença, a história do teu propósito tem uma coleção interessante, né? Então, a história do teu caminho de propósito tem uma coleção interessante. A cada próxima decisão que você for tomar, se ela estiver alinhada com essa trajetória, que você olhando para trás percebe, você vai se sentir bem, você vai se sentir leve, você vai se sentir solto. Mesmo que você não saiba que resultado que essa decisão vai trazer para você. Mas você está alinhado com aquilo que você vem construindo como conhecido. E nessa construção, a gente não está sozinho, né? A gente constrói baseado em referências. A gente não nasce sozinho. A gente nasce sem saber fazer nada, né? O ser humano é um dos poucos que nasce não pronto para a vida, né? A gente não sabe andar, a gente não sabe falar, a gente não sabe comer, para não falar outras coisas. A gente vai aprendendo, a gente precisa da mãe, a gente precisa do pai, a gente precisa da convivência com os irmãos, tudo isso vai construindo quem a gente é. Tudo isso já são pedrinhas na jornada. Se esse entorno que a gente viveu deu para a gente um impulso e colocou a gente numa direção que nos deu condição de ir construindo essa jornada rica, que consegue criar mais valor para quem não está no seu entorno, você vai se consolidando e aprendendo a viver dessa maneira, a fazer escolhas dessa forma. Toda vez que você for tomar uma decisão, fazer um ato, né, fazer uma escolha, dar um passo, e aqui, ó, bem aqui, você sentir que tem algo estranho, tem algo que está desalinhado, tem algo que eu não estou me sentindo bem, presta atenção, olha para esse caminho e compara, né? Eu estou tomando uma decisão baseada com o que eu acredito? E aí tem umas pecinhas que a gente usa para poder definir esse acredito ou não acredito, né? E essas pecinhas são valores e princípios. Valores são coisas básicas, né? Coisas bem simples, do tipo verdade. Se você acredita que verdade é importante, verdade é um valor que você usa para compor os teus princípios, né? Um princípio eu tenho por princípio dizer sempre a verdade. Então é uma ação associada com essa palavra que faz o meu princípio. Bom, meu valor com o meu princípio numa jornada consistente me constrói um propósito alinhado com um conjunto de princípios. Então essa descrição que eu fiz para vocês aqui é para inspirar a gente a conversar sobre isso, tá? Eu gostaria de ouvi-los agora sobre o que eu falei até aqui, para que a gente tenha uma conversa aqui. Eu não trouxe uma apresentação e eu não vou fazer nenhuma coisa mágica aqui para vocês entenderem a história da minha vida. Mas a história da minha vida é baseada deste jeito que eu contei para vocês. Eu saí de uma cidadezinha minúscula no sul de Minas, filho de um agricultor falido. Vim para São Paulo porque ele conseguiu um emprego com um jeitinho da família para ser bancário, e por ser bancário a gente morou
no estado de São Paulo inteiro, cada 2 anos a gente mudava, então eu falo todos os dialetos do estado de São Paulo, apesar de ser mineiro. Me atirei na carreira de empreendedor porque fui demitido da empresa onde eu trabalhava, uma grande multinacional, porque fiz lá uma bagunça pro salário, e isso me empurrou para uma jornada morro abaixo muito interessante, que me fez aprender um monte de coisa de que não deve ser feito. E ao longo de um monte de tropeços eu fui construindo essa minha jornada. Quando eu olho para trás é isso que eu vejo. Meus filhos viram eu fazer isso, meus filhos viram eu viver a vida que eu vivi, e hoje eles estão encaminhados na vida e estão construindo sua própria jornada. Então, com um pouco desse mini resumo da minha história e essa provocação que eu fiz para vocês da jornada de propósito, eu quero ouvi-los. Ezequiel levantou as mãos. Então, Marco, hoje mesmo eu estava comentando a respeito disso, e eu lembrei que na zona sul de São Paulo ali, durante 20 anos eu fiz ar-condicionado automotivo. Cheguei a fazer aeronáutica também, no final, né, ali em Congonhas, no Campo de Marte. Mas o que foi mais legal é que eu chegava nas furilarias, nas mecânicas, para atender os clientes, né, que deixavam os automóveis ali. E aí tinha o rapaz da Zona Sul, que veio lá do Nordeste, que explanava uma interesse em querer aprender aquilo que eu estava fazendo, porque ele via que em meia hora eu ganhava o meu dinheiro e ia embora, né? E ele achava aquilo fantástico. Então, eu deixei muito conhecimento e muito, assim, compra isso, compra aquilo outro, e você compra também um radinho Nextel, que foi no tempo do Nextel, né? Então, qualquer problema que você tiver, você me chama. E a gente vai falando, olha, aqui, ó, tem um problema assim, já fez isso, já fez aquilo outro. Então, além de incentivar a pessoa a agregar uma outra profissão no que ela estava fazendo, eu ainda ajudava no diagnóstico e fazendo ela ganhar dinheiro. Isso daí foi por 20 anos e foi em vários locais, muitos locais. Você foi em alguns locais e pergunta assim, pô, você lembra do Ezequiel do Corcelzinho? O cara fala, pô, aquele cara lá, não sei o que e tal. Então, o que você me falou agora, né, de deixar esses espaços, vem muito realmente da família e o que é colocado dentro de você, dentro do seu coração, para você poder seguir na sua vida e ajudar as outras pessoas. E agora, eu estou em outro movimento da vida, outro momento, que eu quero ajudar as pessoas nessa parte de que as pessoas no Brasil elas são totalmente desorientadas nessa parte financeira. E eu tive a oportunidade de ter os recursos na minha mão que eu falei que veio assim, você não pode deixar perder. Então você vai ter que aprender. Então eu estudo 4 anos, uma coisa que eu nunca gostei e agora estou adorando. Então eu acho assim, se eu conseguir passar algum conhecimento que eu tenho hoje em dia, sendo investidor já, para pessoas que às vezes têm mais dinheiro que eu, mas não sabem o que fazer, não sabem como se portar diante dele, né? Então é por aí. Acho que dei minha contribuição aí. Obrigado, Ezequiel. De fato, a gente está aqui num grupo ímpar, né? Porque, assim, por que eu estou aqui, né? Por que o Thiago me convidou, o Danilo me convidou? E por que eu me juntei a eles? Porque eles são uma empresa, formam uma empresa que é uma empresa orientada por propósito. Eles fazem por convicção o que fazem e têm por propósito fazer com que as pessoas fiquem mais felizes com as suas finanças, né? Elas se sintam mais felizes por ter o dinheiro por perto. E quanta gente a gente vê sofrendo, ou porque não tem e está devendo, ou porque tem e está fazendo errado e sofre com aquilo, né? E quanta gente que a gente vê tanto e continua infeliz, continua triste, continua sozinho, né? Continua não se realizando na vida. Então, é por isso que eu estou aqui, tá? É porque o porquê deles existir bate com o meu porquê de existir, que é servir, né? O meu porquê, o meu propósito é servir. Não interessa onde, como, porquê, eu estou servindo, eu estou feliz. Tá? Então, tudo que eu faço, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu olho em volta e falo, eu estou servindo, eu estou. Então, bora lá, vamos continuar. E o que você trouxe aí é um exemplo disso, né? Você contou aí a tua história, jornada, experiências compartilhadas, e agora você está alçando um outro voo, que é compartilhar o seu conhecimento, né? A gente compartilha aquilo que sabe. Aliás, conhecimento é uma daquelas coisas que foge à matemática, né? Você divide, ele te multiplica o resultado, né? Se você guardar na gaveta, ele não serve para nada. Mas se você dividir, ele multiplica o tempo todo. Marilene.
Olá, boa noite, Marco. Boa noite. Ouvindo aí, eu sou aqui de Barueri, e ouvindo a sua história, eu queria saber mais como você fez esse processo de sair da empresa e entrar no empreendedorismo. Você desceu ladeira abaixo e teve que se reerguer. Então, eu tenho curiosidade em saber mais detalhes. Compartilhe com a maior alegria. Muito bom compartilhar os erros, né? É bom quando a gente consegue aprender com os erros dos outros, né? Eu fui técnico de manutenção de computadores de grande porte em grandes empresas tipo IBM, Boros, Digital, durante 6 anos. E na última empresa, a empresa estava crescendo tipo 200% ao ano e a quantidade de funcionários não aumentava. O que acontecia? A gente trabalhava o dobro todo ano. Foi uma hora que a gente começou a se incomodar com isso. A empresa está crescendo, tô vendo todo mundo, né, alugando, comprando carro, comprando andar e fazendo a estrutura da empresa aumentando e a gente ficando para trás do ponto de vista de suporte, de salário, de mais gente para ajudar. Tal. Aí resolvemos nos unir e fazer lá uma reivindicação. Né? Eu tinha 22 anos, né, um jovem afoito com nenhuma experiência de vida, casado com um filho de 1 ano. Me juntei com um grupo de 40 técnicos no Brasil, escrevemos uma carta e mandamos para o diretor-geral do Brasil, sem falar com o supervisor, com o gerente, com o diretor, enfim, tudo errado, né? Nós não combinamos com os russos e queríamos ganhar o jogo. Quando essa carta bateu no diretor-geral, ele chamou o diretor-geral de RH, ele tinha acabado de entrar na empresa, ele era um diretor de RH de banco, que estava acostumado a lidar com greve. Ele tratou a gente como grevista, chamou todo mundo em São Paulo, pagou a viagem todos do Brasil para lá, colocou um por um dentro de uma sala de reunião, de frente para toda a diretoria e fez a pergunta: essa carta, você conhece ela? Qual é a sua participação? Você concorda ou não? Fez essas 3 perguntas para todo mundo. 2 caras disseram que sim, que concordavam, que estavam de acordo, que estavam juntos. Esses 2 caras foram demitidos. E aí os outros ficaram todos quietinhos, né? Todo mundo deu um passinho para trás, sobrou nós 2 na frente. Esses nós 2, no dia seguinte, num almoço com todo mundo junto, um olhou pro outro e falei: o que nós vamos fazer agora? Fomos demitidos, vamos receber uma bolada aí, mas e aí? O que a gente vai fazer agora? Aí alguém do grupo dos que não vieram junto com a gente falou: por que vocês não montam a empresa e concorrem com os caras? Lá em Boston tem uma empresa que faz isso. Lá na Califórnia tem outra que faz aqui. Falei, pô, que ideia legal, vamos fazer? Não, eu conheço um cara na Califórnia, vamos fazer. Bom, fizemos tudo certo pelo motivo errado, por vingança. A gente montou uma empresa para se vingar do que tinha sido da demissão injusta que a gente teve. Levou 3 anos pra gente perceber isso. 3 anos depois, eu tinha carro zero, casa própria, muito dinheiro no banco. Porque foi muito fácil ganhar muito dinheiro com esses caras e a gente tinha uma concorrência muito desleal. 3 anos depois, quando a gente percebeu e olhou para trás, falei: Jesus. E aí, o que isso trouxe pra gente? Foi, bom, agora como é que a gente desentorta esse caminho, né? Como é que você desentorta o caminho depois de você já ter feito tudo isso, já ter ganho dinheiro, já ter comprado carro, já ter comprado casa, os filhos já estão caminhados, a família já estava começando a andar, já tinha o meu 2º filho, então, mais para frente. Já tinha criado um padrão de vida, já tinha aprendido a viver nababescamente com dinheiro fácil. Como é que você faz para tirar isso do teu coração e voltar para os teus princípios originais, de uma família simples, e começar a abrir mão dessas coisas e mudar a vida? Levou um bocado de tempo para conseguir fazer isso. E eu tive que perder um bocado de coisa para aprender. 10 anos depois da empresa estar aberta, eu achei um jeito diferente de viver, com serviços. Depois que eu conheci uma comunidade de software livre, que foi quem lançou o Linux. Não sei se alguém aqui da área de tecnologia já ouviu falar de Linux, mas é uma comunidade que desenvolve software com código aberto, e código aberto é algo que você não pode cobrar por ele, você não pode ganhar dinheiro vendendo licença do software, você pode ganhar vendendo serviço, mas o código aberto é aberto, o código é livre de todo mundo. Eu me juntei a essa comunidade e aprendi com eles que dava para viver de uma outra forma. Então nessa jornada, Marilene, eu levei 10 anos para aprender a olhar para os meus princípios e valores, que eu abri mão o dia que eu abri uma empresa baseada em vingança. E depois de 10 anos ter percebido e ter começado uma jornada ao contrário, eu levei mais um bocado de tempo para conseguir fazer um negócio sozinho, por conta própria, separado do meu sócio anterior, porque ele também não concordava muito em seguir de outra forma, que não fosse aquela que tivesse dinheiro fácil. Ele tinha esse preceito dentro dele, né, que para mim tá bom assim, deixa assim, não vou mexer. Para mim não tava. Enquanto meu coração não ficou tranquilo, eu não sosseguei. E só ficou tranquilo o dia que a gente seguiu caminhos diferentes e eu montei uma empresa própria, que é a empresa que eu tenho hoje, uma empresa que vive de treinamento, e essa empresa tem como propósito, todo ser humano no planeta pode ser um especialista em TI e a gente está aqui para ajudar. Foi uma jornada de sair de alguém que veio do simples, entrou numa carreira rápida e brilhante, que é a carreira de tecnologia na área de informática, acelerou muito rápido, aprendeu a fazer coisas erradas muito rapidamente por causa do excesso de dinheiro, e a minha falta de juízo financeiro fez um estrago que vocês não fazem ideia. Eu fui filho de bancário, né? Meu pai não tinha educação financeira, apesar de ser bancário.
Ele foi educado pelo sistema bancário como operar do jeito com o sistema bancário, né? E eu não tinha educação financeira como eu aprendi com a Martelo aqui, né? E eu fui tendo que aprender isso na marra, do meu jeito, para poder preservar o patrimônio que eu fui construindo. E comecei a pôr a mão na massa para fazer coisas da série na minha vida quando eu tinha 40 anos, quando meu primeiro filho saiu de casa. Eu falei, cara, esse cara vai pro mundo e vai ficar sozinho, eu não vou mais controlar a vida dele, se ele não souber fazer, ele tá roubado, e eu não sei ensinar porque eu não aprendi, eu vou ter que aprender. E eu fui procurar meu primeiro curso de educação financeira com 40 anos de idade. E aí procurei trazer esse letramento de educação financeira para os 3, que hoje, graças a Deus, estão encaminhados na vida. Então, não sei se isso te informa e te inspira, Marilene, mas Inspira. O desafio, Marilene, é a gente ter a coragem de olhar para dentro e separar o joio do trigo dentro da gente, né? Assim, o que eu fiz que parece que é legal, mas na verdade não é mal disfarçado de bem, né? E tomar as decisões certas para que a gente siga feliz. E o que eu aprendi, eu vou fazer 60 anos esse mês. E todo dia eu tenho uma decisão para tomar que eu olho para cá e falo assim, está alinhado com o que me faz feliz? Às vezes eu tomo a decisão, no dia seguinte eu falo, eu continuo infeliz, tem alguma coisa errada nessa decisão com o meu propósito. O que eu não estou fazendo? O que eu não estou ouvindo? Aí eu vou para os meus pares. Minha esposa é a minha maior conselheira, é a minha incansável esposa, 40 anos junto comigo, olha que paciência essa mulher tem. Dizer, presta atenção, você não está sendo humilde, você não está ouvindo, você não está fazendo isso, aquilo, que todas essas críticas me põem no caminho, me forjam para ser um ser humano melhor todo dia, né? E se eu não pudesse contar com essa comunidade, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos, né, em volta, e todo mundo que está aqui, e vocês estão agora fazendo parte do meu círculo. Então, muito obrigada. Espero que essa história os inspire. Me inspirou muito. Muito obrigada, viu, Marco, por compartilhar. De nada, Marilene. As ordens, meu contato está aí à disposição. Fábio. Eu estava aqui prestando atenção um pouco na sua história e ela reflete um pouco a minha. Eu sempre fui bem ativo e sempre observador e perguntador. Sempre questionei as coisas. Eu saí da CLT, trabalhava no mercado como repositor, aí percebi que tinha uma vaga para a mesma coisa, só que ele chamava de promotor já da empresa específica, para promotor, e depois disso eu saí para fazer outras coisas, como vendas em loja, vendas em porta, né, de porta em porta. E achei o curso de guardião de piscina, né, que é salva-vidas de piscina. Comecei a trabalhar com isso, mas como falei aqui antes, eu sempre fui muito curioso, né? Parece, até hoje ainda sou assim. Eu não me contento, não é me contentar a palavra, não fico na zona de conforto mesmo quando eu já consigo algum emprego, alguma conquista. E a partir disso eu criei minha empresa, desse ramo de limpeza e manutenção de piscina, que eu tenho até hoje. E dentro desse processo de empresa, administrar a empresa, eu saí de uma vida onde eu ganhava um salário mínimo e passei a ganhar muito mais. Cheguei a ter uma boa vida financeira, ganhando muito bem, mas nesse enquadro que você citou, ou que uma outra pessoa citou, que ganha mais do que eu e não tem dinheiro. Eu era um desses casos, né? E foi aonde eu me revoltei com a situação, não com a empresa, mas com a situação de eu ganhar muito bem, muito mais do que amigos de infância meu, e eles estarem vivendo melhor, entre aspas, do que eu. E eu comecei a procurar curso de educação financeira, e isso foi em 2017, tá? Não foi de agora, não. Para melhorar a minha vida, a minha saúde financeira, a minha vida financeira. E eu me revoltei. Eu mostrei minha filha aqui antes, não sei se você chegou a ver. Eu mostrei minha filha, ela estava do meu lado. A minha filha, isso eu lembro como se fosse hoje, a minha filha tinha um pouco mais de 2 anos. Eu tenho outro filho também, está ali no notebook, ele tinha 1 ano e pouquinho. E a minha filha falou, papai, eu tô com fome, não tem nada para comer. E assim, não era de comida, tinha comida em casa, mas biscoito, sabe, essas coisinhas que criança gosta. E eu abri o meu armário e realmente não tinha nada. Eu fui no Sacolão, lá, perto da minha casa, aqui, um mercadinho. Como a gente morava
há muito tempo no mesmo lugar, eu já me mudei de lugar. Peguei umas coisas fiadas, botei para ela comer, botei um desenho lá para ela ver e fui para um quarto. E lá eu comecei a chorar e falei, não vou mais passar isso, não vou mais passar isso. Aí foi quando eu procurei educação financeira. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do abismo que eu vivia naquele momento, naquele exato mês, eu estava ganhando cerca de R$55 mil por mês e o meu sinal da Sky cortava. Com 3 contas de luz atrasadas, eu pagava uma, ficava 2. Para você ver o nível de descontrole financeiro ao qual eu estava. E encontrei algumas pessoas, encontrei muitas furadas, né? A gente sabe que dentro desse ramo nosso de finanças hoje, tem muitas pessoas que prometem mundos e fundos e que se você não conhecer e não tiver ninguém que conheça, porque ninguém te fala, né? Você acaba entrando. Graças a Deus eu nunca ia numa furada dessa, até porque eu sempre fui muito sensato aos meus erros, né? Eu sempre tive uma visão clara do que era e fui acertando, fui ajustando. Em 2019, onde já tinha conseguido limpar meu nome, comprar o meu apartamento, ao qual eu moro hoje, né, na cidade aqui de Itaboraí. Comprei financiado, né? Muita gente diz que não é para comprar, mas eu comprei financiado, não me arrependo. Inclusive, passo para as pessoas que querem comprar, se puder que compre, porque a nossa casa é a nossa primeira riqueza. Que a nossa casa é a nossa maior riqueza, a nossa família. Né? Muitas pessoas ficam atrás da riqueza financeira, não estão erradas, né? Ninguém está errado, mas a gente tem que parar e olhar primeiro que a nossa riqueza é a nossa família. E se a gente estiver morando num lugar que a gente não está feliz, que não está ajudando a gente a crescer, a gente tem que trocar esse lugar. E se for financiado, que seja, mas que você se organize para poder fazer esse tipo de escolha, essa mudança. E onde eu quero chegar hoje, desde 2019 eu sou investidor de bolsa de valores, tenho um patrimônio financeiro nas corretoras, tenho a minha casa aqui, tenho uma casa, o meu apartamento aqui, uma casa onde eu morava que era da minha mãe. Minha mãe faleceu, está dividida para mim com meus irmãos, então é um patrimônio. E como eu dei esse passo, hoje, mal ou bem, né, eu acredito que mais bem do que mal, venho gerenciando as coisas da família. E é muito importante isso que você falou aí, pelo menos eu vejo assim, a gente tem que saber que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado, porque o que a gente faz errado não é uma perda, é um aprendizado. É a partir daí que a gente vai fazer coisas para a gente não errar mais na mesma coisa, começar sempre a acertar. Então hoje sou educador financeiro, eu ensino organização e planejamento financeiro, ensino como investir. Não faço indicação de investimento, eu ensino como abrir a conta, como escolher uma boa ação, bom fundo, milhas aéreas também. E estou em busca, vim aqui nesse grupo, cheguei hoje, estou em busca de aperfeiçoar, né, esse conhecimento, com o conhecimento de vocês, para que eu possa conseguir levar a mais pessoas esse conhecimento para elas poderem se libertar, assim como eu me libertei das dívidas, do aperto, de ficar pensando no como que vai ser amanhã. Era isso que eu queria dizer, assim, não sei se eu consegui me expressar bem, mas era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. É importante a gente ter essa validação, né, de quem passou por um percalço como esse que você passou e conseguiu se recuperar, e agora você está dando exemplo e conduzindo pessoas para um futuro mais promissor, né? E é disso que a gente está falando. Então você vai ter história para contar e vão ter boas histórias para contar a seu respeito, né? Eu acho que esse é o que a gente fala de deixar um legado, né? Maurício. Então eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Fábio acabou de falar, né? Ele comprou a casa financiada, que para ele é importante, né, a casa. Daí entra naquilo que você falou, né, Marco, de valores, né? Quais são os valores que são mais importantes para você? Ter a casa é importante para você? É algo que vai te trazer satisfação? Então faça. Tem que levar em consideração os valores da pessoa na hora de você estar, inclusive, orientando ela. Porque, às vezes, muitos educadores financeiros,
Então, muitos coaches falam, isso não pode ser feito de jeito nenhum, mas como não pode? Se aquilo é importante para aquela pessoa, se é um valor importante na vida dela, então deve ser feito sim. Eu acho que a gente não pode impor o que pode e o que não pode. Vai depender muito dos valores da pessoa, que vai trazer uma felicidade, uma satisfação pessoal para ela, correto? É uma opinião só. Obrigado, Maurício. Eu concordo com você e tenho uma visão um pouquinho mais ampla que assim. Eu acho que existe o que é certo, o que é errado, cada um decide por si. Agora, as coisas que são melhores, que dão mais resultados ou menos resultado, na minha leitura, cabe ao educador financeiro mostrar para o seu orientado, existem esses caminhos aqui, né? Então, assim como você pode se colocar como um investidor conservador, moderado ou arrojado de acordo com o seu conjunto de valores e princípios que te leva a ter um certo perfil de risco, ter uma casa própria, não ter uma casa própria e viver num imóvel alugado e ter esse dinheiro no mercado financeiro, eu vejo que está alinhado com o perfil do investidor. E o perfil é algo que é autodeclarado, né? Ninguém consegue avaliar o perfil de ninguém. E cada pessoa se sente segura, né? Cada pessoa lida com o risco de um jeito. E isso está dentro certamente de um conjunto de valores, né? Então, o que você dá conta, que risco você dá conta de correr? Se der alguma coisa errada, o que você consegue se mexer para poder dar conta do resultado? Se você é um cara super arrojado e consegue ter 70% do teu patrimônio em ações, e você tem 50 anos de idade, meu amigo, você gosta de viver perigosamente, né? Agora, se você tem 20 anos de idade, está começando a vida agora, e tem tempo para poder recuperar de volta eventuais perdas que você tem, talvez seja uma boa se a sua saúde consegue tolerar viver altos e baixos que o mercado de ações, por exemplo, possa trazer. Então, na minha visão, não tem certo e errado. Eu acho que o certo e errado quem decide é a pessoa, e o educador financeiro ele tem que, em primeira instância, questionar para poder entender o outro lado, né, e fazer boas recomendações no sentido de dar para ela o que seja mais adequado ao perfil dela, né? Então, assim, eu tenho em casa uma esposa que é extremamente conservadora e que deu um trabalhão para o Thiago e para o Danilo tirar da poupança, né, para conseguir aplicar em fundos bem diversificados que estão com rentabilidade 3 vezes maior do que ela tinha. Hoje ela consegue falar disso. Hoje ela consegue descrever o que significa isso, com detalhes técnicos às vezes, consegue entender as explicações do porquê que o risco maior ou menor é importante ou não. Isso é um salto, né? Mas os valores e princípios delas do conservadorismo continuam lá. Então é muito importante o que você trouxe, Maurício, que é uma via de duas mãos. A gente pode trazer as boas recomendações, tecnicamente falando do mercado, dizendo, olha, de 0 a 100 tem esse rol de coisas para serem investidas, do super conservador ao super arrojado, né? Você pode sair de fundos do tesouro do governo a investir em criptomoeda. Mas se você não respeitar os valores da pessoa que está lá do outro lado, você corre o risco de fazer qualquer tipo de recomendação, né, ou de mostrar o que existe, a pessoa pode fazer uma escolha errada com base em alguma indução que você faça, porque os seus valores são diferentes do dela, né? Obrigado por trazer essa visão da empatia, que é muito importante para qualquer professor ou qualquer mentor, que é o papel que vocês desempenham aqui. Eu queria trazer luz, né, algumas coisas que o Fábio, o Maurício comentaram, e depois você, Marco, justamente com essa questão de valores, né? São coisas que são importantes. A gente vê no mercado aí muitos educadores, planejadores financeiros falando o que o cliente precisa fazer, o que ele deve fazer, e muitas vezes não leva em conta isso. Então, às vezes chega assim para a pessoa, pede para ela anotar tudo numa planilha. Você tem que cortar isso, isso e isso, diminuir isso, isso e isso, né? Mas com base em quê? Se é um valor da pessoa, né? Aquilo, se é a diversão dela, se é importante, para que cortar? Então precisa aí de um trabalho de evolução da consciência durante esse processo de consultoria, assessoria, mentoria, justamente para entender quais são os valores dessa pessoa, qual que é a relação que ela tem com o dinheiro. A Jéssica trouxe muito disso no nosso bate-papo. O que o dinheiro representa para essa pessoa? O Fábio comentou, né, do apartamento próprio, financiado ou não, independente do que seja, mas tem muita coisa ali relacionada à família que está envolvida. E aí a gente vai chegar para a pessoa e falar, não tem que financiar? Não é assim que funciona. Né? Pelo menos do nosso ponto de vista aqui, é um trabalho muito em conjunto, onde a evolução do nível de consciência da pessoa vai fazer ela tomar as melhores decisões. É isso aí. E aí é uma evolução
tanto da parte de consciência, né, de se conhecer, de saber qual que é o comportamento, quanto também um pouquinho da parte técnica. Entender o que existe, então, eu posso arriscar um pouquinho, eu posso colocar aqui, esse aqui eu não quero arriscar tanto, então eu vou deixar aqui, para que ela consiga ter uma visão da onde ela está e onde ela pode chegar, sempre respeitando essa individualidade. É isso mesmo, Danilo. Tem um modelo decisório que diz o seguinte, nessa vida acontecem 2 tipos de coisa com a gente, e só 2, os bons e os ruins. Tem as coisas que você recebe como bons, que a gente chama de pró, né, e tem as coisas que a gente chama de ruim, que a gente chama de contra. Mas a gente goste ou não goste, a vida é feita das 2 coisas. Ela sempre tem 2 naturezas, né? A gente vive num mundo dual. Tem coisas que te agradam, coisas que te desagradam. Toda vez que você tomar uma decisão, seja ela qual for, eu vou comprar um apartamento e vou financiar, vou comprar e vou pagar à vista, vou juntar o dinheiro e vou comprar depois, ou não vou comprar e vou viver de aluguel. Não interessa qual é a decisão que você vai tomar. Ela vai ter um pró e um contra. E quando a gente vai tomar a decisão do que fazer, a gente vai procurar orientação, a gente vai pedir ajuda, a gente presta atenção nos prós. Vocês já pensaram, já perceberam isso? Toda vez que você tá, eu vou para cá, eu vou para lá, a gente faz uma lista de prós, né? Aquele que tiver mais prós, a gente vai atrás daquele. Em geral, é assim que a gente faz. Onde eu ganho mais? Onde eu sou mais feliz? Onde eu tenho mais resultado, né? Só que, meu amigo, minha amiga, a decisão que você tomar vai ter pró e vai ter contra também. Ela vai ter um custo, vai ter um boleto para pagar. Algum custo vai ter. E tal se você deixasse os prós para lá e olhasse só para os contras da sua decisão e falasse assim, esses contras que estão aqui, quais deles eu dou conta de lidar com eles se eles acontecerem? Então, eu vou investir no mercado de ações, eu posso investir numa opção da Petrobras e esse negócio virar pó. Eu tô pronto para perder esse dinheiro? Dou conta de fazer isso? Se eu dou conta, eu vou lá e faço, eu perdi, tava pronto para aquilo, mas se eu não tô pronto e dou as costas para esse contra, eu vou olhar para o pró e vai falar, não, mas com uma opção eu posso ganhar 10 vezes o que eu investi. Então eu vou arriscar, eu vou correr esse risco. Eu sei que é arriscado, eu vou correr, mas eu não estou preparado para perder tudo aquilo. E aí? O que acontece quando você perde? Você se estrepa, não é dizer que você não sabia, mas você deu as costas para aquilo. Então a sugestão do modelo decisório é assim, quando tomar a decisão, olha primeiro para os contras e vê quais deles você dá mais conta de fazer. E aí, se você deu conta daquilo, os prós são só alegria, né? Os prós que vierem, todos que vierem, mesmo que venham um só da lista, está ganhando, porque você deu conta do resto. Decisão consciente dos seus limites, autoconhecimento, né? Então, a educação financeira passa por 2 aspectos, 2 asas, que são muito importantes caminharem juntas, e Tiago e Danilo fazem isso de forma brilhante, que é conhecer tecnicamente como o mercado financeiro funciona e opera, para que você não caia em armadilhas. Precisa conhecer, e se você não conhece, você precisa ter um assessor bom, licenciado, certificado, que tenha competência de te ensinar o caminho certo, de dizer, isso aqui funciona desse jeito, DI significa isso, renda fixa é isso aqui. Alguém que saiba te orientar, te dar luz do ponto de vista técnico. E o outro lado é o lado humano, o lado decisório, o lado comportamento, o lado autoconhecimento. Não adianta nada você conhecer tudo de técnica e não conhece você não conhece a máquina que toma a decisão, que é você. E a gente não toma decisão com a razão, né? A gente acha que sabendo tudo a gente está pronto para tomar decisão. A gente toma decisão com o coração. Você só toma uma decisão quando você se sente confortável, falar, não, agora deu, agora eu vou. Esse último impulso antes da decisão, assim, meio segundo antes de você tomar a decisão, esse estalo não é na mente que acontece, é aqui, é aqui no meio do peito. É o que o gringo chama de gut feeling, né? Sentimento das entranhas. É algo que faz com que a gente tome a decisão e se mexa. E é isso que move o mundo, né? Porque as grandes empresas, as grandes decisões em grandes empresas são tomadas por uma pessoa. Às vezes o último cara que assina é aquele cara que tomou a decisão. Não, a decisão é colegiada, é o board, é o conselho. No fim da fila tem um cara, tem alguém que desempata. Essa decisão não é racional, ela é emocional. Então a gente precisa se conhecer, precisa ter controle, autocontrole das emoções, saber conhecer os nossos limites para olhar para a lista de contras e falar, dou conta ou não dou conta de lidar com essas coisas, esses reveses que vêm por aí. Se eu der conta, vou embora tranquilo, se eles vierem eu estou preparado, e os prós que vierem é só alegria. E como você falou, Marco, das nossas decisões emocionais, né, elas não são racionais, a gente tem dentro de comportamento financeiro os vieses, né? Então isso que você falou da gente olhar pro pró, por exemplo, é uma armadilha de confirmação. A gente vai buscar as informações que confirmam aquilo que a gente quer ouvir. É isso aí. Para justificar uma decisão que, na verdade, a gente já tomou. Então tem que tomar muito cuidado. E assim, né, não tem o certo e errado. Tem a decisão que a gente tomar e as consequências que virão dela. Mas fazer isso de uma forma consciente é extremamente importante.
Uhum. E assim, o óbvio não é dito e precisa ser dito, né? As pessoas buscam ganhar o máximo possível com um risco que não existe. É isso, né? Todo mundo quer isso. Só que isso não existe, isso é impossível. Eu vou ganhar o máximo que eu tenho e não vou correr risco nenhum. Isso não existe, não é assim que a lógica funciona. Você vai ganhar o máximo que você conseguir com o risco que você conseguir dar conta de lidar. E aí isso saiu do racional. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, que isso não vai resolver a questão. Se você estiver bem informado, você pode tomar decisões mais seguras. Eu aprendi, minha primeira formação de investimento foi com investimento em renda variável na bolsa, usando o fundamentalismo, que é investimento com prazo mínimo de 5 anos. Para tomar uma decisão em qual ação investir e como monitorá-la, a gente tem que fazer uma análise do relatório de resultados anuais de uma SA, entender o balanço e o DRE de cada ano e tudo que estava escrito naquele relatório e tudo que tinha na imprensa sobre a empresa. Olha o trabalho técnico que isso dá de entender tudo isso para eu entender, olha, eu vou pegar 20 mil reais, vou colocar nesse fundo e daqui a 5 anos esses 20 mil vão ser 40 mil. Essa era a meta. Né, multiplicar de uma forma recorrente que aquilo dobrasse a cada 5 anos. Dá para fazer com fundamentalismo? Dá, só com renda variável. Mas olha o trabalho que dá de conhecimento, de ter que entender de gestão empresarial, de finanças, de contabilidade, de interpretação de texto do que está escrito naquele relatório de anual, que ninguém entende o que está escrito lá, é escrito de uma forma que é feito para as pessoas não entenderem, só para os especialistas. Então eu tive que aprender um bocado de coisa na teoria, mas a hora que eu ia na prática, ia lá tomar a decisão qual ação que eu vou comprar, ficava popando em volta assim aquele monte de oportunidade brilhante. Não, aqui você vai ganhar, vai dobrar em 6 meses, não em 5 anos. Vai por aqui, ó, tem isso aqui, tem aquilo outro. Se você não toma cuidado, o teu emocional te draga para longe do conhecimento que você adquiriu e você acaba tomando uma decisão insana e perde. Aí quando você perde e aprende, você começa a prestar atenção do lado de dentro, né? Que é o que eu falava lá no começo, né? O maior olhar que a gente pode ter para a vida é para dentro. Se você quiser chegar lá no fim da jornada, olhar para trás e ver que você fez alguma diferença, é porque você olhou para dentro o tempo suficiente para conseguir se conhecer e fazer boas escolhas sábias. E sabedoria não é ter conhecimento, sabedoria é saber usar o conhecimento que você teve acesso a, né? Saber fazer boas escolhas com o conhecimento que Deus colocou na tua vida. Ele está aí, disponível, a gente aprende se quiser. Agora, fazer o uso do que a gente aprendeu é uma decisão própria. Tu pode fazer todos os MBAs que você quiser, se você não usar o conhecimento, já era. Conhecimento sem prática não gera resultado. Não gera resultado. Conhecimento só vale se ele se movimentar. Se não se movimentar, ele não gera absolutamente nada. Então ele precisa ser compartilhado, não pode ficar na gaveta. A comunidade Linux foi minha primeira grande lição com isso. Quando eu vi um grupo de experts em tecnologia, que eram pessoas que fizeram coisas distintíssimas assim naquela época, quando eu os conheci, eles eram muito felizes porque conseguiam desenvolver um software e compartilhar de uma forma que ninguém ia fazer mau uso daquilo. Então eles sentiam a vontade de poder compartilhar as horas dedicadas sem ganhar nada para construir algo que era bom, só porque era bom, só para fazer o bem. Então essa é a lição eu aprendi naquela comunidade. Como é bom a gente compartilhar conhecimento e compartilhar num ambiente onde você saiba que aquilo vai ser feito, que você vai ter bom uso daquilo. E é isso que eu venho vendo o Thiago e o Danilo fazendo nas comunidades que eles estão formando, e quem o segue, quem está junto com ele, segue com esse bom propósito. Até hoje eu não vi um testemunho de clientes da Martelo que fosse de alguém que não se transformou pessoalmente, a vida pessoal não foi impactada. Todos eles são de tocar. Né? Quando a gente esteve lá no Shark, eu conheci várias pessoas que estiveram lá na nossa celebração do lançamento do vídeo do Shark, e tá nos olhos, tá no brilho dos olhos de cada um, é genuíno, não é história montada, é história contada, é história vivida, é pra valer. Então eu falo isso de coração aberto para qualquer pessoa que me consulta sobre vocês. O que você está dizendo aí, eu sinto assim, quando a pessoa dá abertura para falar de finanças, elas ficam ávidas que você faça as coisas por ela. E você sabe que você não pode fazer isso, você não pode mexer com o dinheiro de ninguém, você tem que falar, olha, a primeira coisa que você tem que saber são os objetivos que você tem para a sua vida. Você tem que se planejar, você tem que fazer um estudo do que você quer para a gente poder ver qual é o ativo que pode te ajudar para você poder fazer isso. Existem várias maneiras e cada uma é de uma forma e outra, hein? Você vai ter que estudar porque a responsabilidade de fazer isso ou aquilo com o dinheiro é sua. Porque quem vai deitar a cabeça, né, no travesseiro e dormir é você, não é outra pessoa, né? Se a outra pessoa está mexendo com o seu dinheiro, ela não sabe o valor que teve, né, na sua vida para você receber.
Então, isso que você está falando, eu sinto muito, assim, que as pessoas, elas não têm conhecimento nenhum de finanças, e quando você começa a falar, não quer mais que você pare de falar, né? A palavra-chave aqui da educação financeira e, para mim, de qualquer tipo de educação, a grande missão é fazer com que a pessoa seja autônoma, né? Ela tenha domínio próprio, que ela consiga tomar decisões e banque essas decisões, né? E viva com elas. Então, como é que alguém vai viver em paz se tem alguém tomando decisão por ela, alguém está fazendo escolhas, está levando o dinheiro dela para onde ela não sabe ou ela não conhece? Isso é uma antítese, né? Assim, a gente tem que estimular as pessoas a serem autônomas e serem senhoras das suas próprias decisões, né? Ter a vida nas mãos. E só aí elas conseguem ser completas, né? E uma vez fazendo isso, elas vão provocar isso nas pessoas no entorno dela também. Isso gera uma rede de bem. Se colocar na postura de que, não, eu conheço mais e por isso eu vou fazer escolhas por você, isso pode funcionar como assessoria dentro de um ambiente controlado, num prazo limitado, para que a pessoa não faça nenhuma bobagem, né? Não faça escolhas erradas, até que ela se mostre segura a fazer sozinha. Você caminha junto, né? Faz junto, pilota junto. Mas em algum momento essa criatura tem que ter autonomia, né? A gente tem que estimular. Então, como educador financeiro, como qualquer educador, o nosso papel é fazer acontecer a aprendizagem, não é ensinar ninguém. Paulo Freire já dizia, né? Não existe ensinagem, existe aprendizagem. E a aprendizagem acontece quando o aluno quer. E isso tem que levar em consideração o que ele já sabe e o que ele quer, né? Então, saber o que a pessoa já sabe, entender o que ela quer, para onde ela quer ir, e que repertório ela traz para a conversa. Você aporta ali o teu conhecimento técnico e uma conversa de forma que torne ela cada vez mais autônoma para fazer escolhas melhores, aí você fez a diferença como mestre, né? O mestre é aquele que cria o espaço para que o aluno voe, né? Ele constrói e deixa o aluno atravessar, né? Não tem levar pela mão o tempo inteiro, né? Não existe isso. Perfeito. Achei interessante a fala, a questão do conhecimento, né? Do conhecimento, você levar conhecimento para as pessoas, você poder ajudar outras pessoas com seu conhecimento. Acho que isso é muito, muito gratificante. Uhum. Eu já atendi várias pessoas, né, como coach financeiro. Eu também, nos cursos que eu leciono de empreendedorismo, eu trabalho muito a questão da educação financeira, e é muito gratificante você ver muitas vezes um aluninho de ensino médio, 14, 15 anos, e ele pega o que ele aprende na escola e leva para os pais, e começa a replicar em casa para os pais o que ele está aprendendo na escola. E é gratificante demais. E sempre que eu lembro do conhecimento, eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que diz que o conhecimento é algo maravilhoso, né? Porque se eu estou vendendo um carro para você, Marcos, eu vou ficar sem o carro e vou levar o dinheiro para casa. Você vai ficar sem o dinheiro e vai levar o carro. E nós vamos trocar, né? Você fica com o carro e sem o dinheiro, e eu com o dinheiro e sem o carro. Mas o conhecimento não. Se eu vou levar conhecimento para você, eu vou voltar com muito mais conhecimento. E você também vai voltar com conhecimento. Então, é algo que acaba ajudando as duas partes, é algo que se multiplica, é maravilhoso, é mágico, né? Muito bom. E aí eu vou puxar a sardinha para uma criação que eu participei desse ano, que eu convido vocês a conhecer, e até o ano que vem a gente deve ter em português, que é esse livro aqui, ó, que foi lançado agora no final de abril, é um playbook, né, do indivíduo exponencial. Eu participo de uma comunidade internacional e com 40 pessoas a gente escreveu um livro que é um guia de como sair da mentalidade do eu para a mentalidade do nós. A única forma de um sujeito, um indivíduo ser exponencial, ou seja, criar um impacto desproporcionalmente maior que a maioria das pessoas no seu entorno, é se ele fizer isso de maneira coletiva, crescendo, se conhecendo, aumentando o seu potencial e fazendo isso de uma forma humilde e generosa, conectado com aqueles que estão no seu entorno, que pensam da mesma forma e conseguem fazer disso um impacto muito maior. E aí o que você trouxe, Maurício, me remeteu a isso, porque quando duas pessoas se encontram para trocar conhecimento, o resultado dessas duas pessoas é uma terceira pessoinha aqui, que é o conhecimento que os dois juntos criaram quando tiveram essa conversa. Platão falava disso, né? Você cria uma nova instância de conhecimento quando você tem um conhecimento aqui e outro aqui, os dois se cruzam, cria-se uma terceira instância. Essa terceira pessoa, esse conhecimento novo, os dois levam embora juntos para casa, né? Se essa conversa não tivesse acontecido, essa criação não aconteceria.
Então, o aprender e ensinar, ele é mútuo, recíproco e ele cria novas coisas. Se a gente multiplica isso com mais pessoas e faz dessa rede de trocas ainda maior, o crescimento ele não só se soma, não só se multiplica, ele se exponencializa. Então, a gente consegue gerar ondas de resultado, de impacto muito grandes, né? Nessa iniciativa desse livro que a gente está lançando agora, a gente tem como meta fazer com que essa... não vou chamar de metodologia, mas a gente escreveu um roteiro aqui. O Playbook é um roteiro, que é um livro vivo, ele vai sendo alterado à medida que ele vai sendo lendo, novas pessoas nos trazendo sugestões. Essa é a primeira edição. Nós queremos impactar 1 bilhão de pessoas até 2040, e isso vai acontecer. Isso vai acontecer em 30 passos, que é a lei da exponenciação, diz que em 30 passos você chega em 1 bilhão. É só você fazer o próximo passo, o dobro da quantidade que você fez no anterior. Com 30 você fez 1 bilhão. E é isso que nós vamos fazer, né? Nos primeiros 10 dias de livro nós vendemos 200 livros. Vamos ver como vai ser o segundo passo. Estou falando sobre legado, que você começou a falar. Eu acho que, na minha visão, né, talvez não seja a visão de vocês, eu acho que a gente não deve se preocupar com o legado, não. A gente deve agir conforme nossos princípios, né, e propósito. E legado, para mim, seria uma consequência. Então, se a pessoa se preocupar com o legado, vai ficar com aquela preocupação na cabeça, não, o que eu vou deixar, aquilo. Mas se você... A minha visão, né? A minha visão, talvez seja diferente de você. Você agir daquela forma que você acha, seguindo sua ética, seus padrões, eu acho que será uma consequência. O que você acha disso aí? É certo ou errado? Primeiro, não tem certo e errado, né? Acho que cada um tem a sua visão. Eu concordo com você no sentido de que não é para isso que a gente vive. A gente vive para alguma coisa. E essa alguma coisa, cada um escolhe o seu, né? Assim, mas esse viver para alguma coisa, o para é o propósito, para mim é um caminho. E são as decisões do dia a dia que vão construindo. O legado é o caminho que ficou para trás, né? Então a gente não vive olhando, ninguém anda olhando para trás. Você não dirige olhando pelo retrovisor, né? Então, viver preocupado se eu estou deixando um bom legado, se as pessoas estão gostando de mim, será que eu vou ser famoso, será que eu vou ser lembrado, vai ter uma estátua no meu nome, não é por aí, né? Agora, se você fizer tudo direitinho dentro de você, se o seu interior impactar o seu exterior mais próximo, na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus entornos aí, naturalmente isso vai acabar criando uma jornada para trás de você, que é uma jornada que brilha, né? Isso é um legado. Agora, eu gosto de olhar para a existência do legado e honrar isso, porque o que a gente faz e fica conduz um monte de gente. Quantos de nós seguem hoje legados importantes de pessoas que viveram de maneira distinta na humanidade, né? Tem N exemplos aí, né? Cita o nome de alguém famoso que você respeita muito pelo ser humano que foi. Deixa um legado, né? Não viveu. Madre Teresa de Calcutá não viveu por conta do legado que ela deixou, mas ela deixou um legado e tem 1 milhão de pessoas hoje que seguem passos e exemplos das decisões que ela tomou, se referenciam nela. O Papa Francisco está aí transformando uma igreja que tem 2000 e tantos anos. Por quê? Porque está olhando para o presente, mas vai deixar um legado, já está deixando um legado, né? E tantos outros, né, que a gente tem como história. Então, eu concordo que a gente não deva andar para frente olhando para trás, mas a gente tem que andar para frente com responsabilidade do que a gente está deixando para trás. Porque ninguém está olhando, agora eu vou cometer um errinho aqui, ok, beleza. Uma hora esse errinho vai aparecer e você não vai estar presente para resolver. Então, viver de maneira ética, comprometida com a tua lista de valores, cuida bem disso, né? E lista de valores não é uma coisa escrita em pedra, né? Tem um exercício legal para cultivar propósito, que é você pega uma lista de 300 valores, e se alguém quiser eu tenho aqui uma lista de exemplo, e você escolhe 7, dá um trabalho danado escolher só 7. E guarda isso, anota no papel, bota numa gaveta. Daqui a 1 ano você volta lá naquela lista, escolhe 7 de novo, você vai ver que mudaram. Você vai ver que os seus valores mudam à medida que a vida caminha. Porque você tropeça, você aprende, tinham coisas que você achava que eram muito importantes há 1 ano atrás, e agora outras coisas, outros fatos da vida trouxeram, né? A vida vai mudando, né? O cenário vai mudando e a gente vai se transformando à medida que se transforma. Tudo isso vai ficando na fita gravada, né? Então, esse é o legado, é o que a gente gravou. A gente precisa honrar a construção que a gente faz hoje, porque isso vai ser importante para alguém que vem atrás de você depois. Então, do mesmo jeito que a gente honra o legado que deixaram para a gente, eu honro o legado dos meus avós, honro o legado dos meus pais, é no caminho deles que eu caminho, às vezes sim, às vezes não, mas o que eles fizeram tem uma relevância enorme para mim. E
eu espero que eles tenham feito boas decisões pensando em mim também, né? Então eu procuro fazer as minhas pensando que eu tenho 3 filhos andando nos meus passos. Em alguns momentos da vida tem que olhar para isso. Muito bom, Marco, muito bom. Mas o que eu queria colocar aqui, muito frente a essa questão de valores, de propósito, de legado e de decisões, é que o custo de oportunidade ele é muito falado dentro do mercado financeiro, né, sobre investimentos, por exemplo. Eu vou investir aqui, tem um custo de oportunidade. Eu vou investir ali, tem um custo de oportunidade. Mas o custo de oportunidade e as nossas decisões são para todas as áreas da vida. Então, a partir do momento que você escolhe estar em um emprego, tem um custo de oportunidade, porque você está deixando de escolher todos os outros. Você escolhe casar com alguém, é a mesma coisa. Você escolhe empreender em uma área, é a mesma coisa. E tudo isso faz essa construção. E aí, como o Marco comentou, né, do legado, do propósito, quando você tem tudo isso alinhado, você para de olhar só para algumas coisas que geralmente nos enviesam e passa para olhar para outras muito maiores. Chegando ao fim de mais um dos nossos encontros, espero que você tenha curtido. O que você achou? Comenta com a gente, escreve aí, dá seu depoimento, pode mandar textão, não tem problema nenhum, a gente lê tudo, tá? Olha, além disso, é muito importante que você preencha a pesquisa de satisfação. Só assim a gente vai conseguir se aprimorar cada vez mais para te entregar uma experiência ainda melhor. Beleza? Até o próximo encontro. Não vai perder, hein? Fica atenta na agenda. Tchau, até mais!